Olá, tudo bem? Eu sou o professor Francinelso e vou iniciar com vocês a disciplina de contabilidade. Mas para a gente saber de contabilidade, claro, né? Muitas ficam assim pensando, poxa vida, contabilidade, matemática, eu não gosto de matemática. Não se preocupe, porque matemática é só uma parte da contabilidade. E a matemática mais básica possível. Bem, para a gente começar esse módulo, a gente deve conhecer alguns órgãos reguladores da contabilidade, como por exemplo o CFC, Conselho Federal de Contabilidade. O CFC, ele em 2000, né, ele teve e colocou no caso a contabilidade como ciência, né, porque a contabilidade é uma ciência. E o objetivo dessa ciência da contabilidade é cuidar do patrimônio de uma empresa. Quando a gente fala em patrimônio de empresa, né, por exemplo, acabou de passar um patrimônio. O que é? Um veículo, um bem. Tá? Então, quando a gente falar em bens, né, de direito, no caso da empresa, um veículo é um bem, um imóvel, né, o prédio que a empresa usa é um bem. O que mais? Os maquinários que essa empresa possui também são bens, né? O estoque que a empresa possui, aquilo que ela produz está lá, né? A matéria-prima, tudo são bens que a empresa possui. Então a contabilidade ela tem por regra gerenciar todos esses bens, tudo que entra, tudo que sai. Por quê? Né? Por que a contabilidade ela faz isso? Justamente para tomada de decisão. A empresa, né, os donos da empresa, será que minha empresa está indo bem? Qual a decisão eu devo tomar? Investir mais? Minha empresa não está indo nada bem. O que eu faço? Será que eu devo vender alguma coisa? Será que eu devo entrar em concordata, fechar a empresa? Né? Lógico que isso é o extremo. Mas são as decisões as decisões não, no caso, as ideias, né? O gerenciamento, o que a empresa deve tomar, todas as informações, a contabilidade deve passar para os membros da empresa. E esses membros da empresa, quem são eles? São pessoas, né? No caso são os donos, sócios da empresa. E quando se fala em pessoa, nós temos o conhecido pessoa física e pessoa jurídica. Qual a diferença entre física e jurídica? Pessoa física, no caso, eu sou uma pessoa física. E também, por incrível que pareça, eu tenho uma empresa e sou pessoa jurídica. Então, qual a diferença entre pessoa física e jurídica? Primeiro, as duas são pessoas, certo? Somos gente, né? Então, você como pessoa física, você possui o seu CPF. O que é o CPF? Cadastro de pessoa física, tá? Então, hoje em dia, as pessoas já nascem com CPF. Né? E o que é a pessoa jurídica? Pessoa jurídica, no caso, eu como pessoa jurídica ou qualquer outro da minha empresa, tem o CNPJ, que é uma numeração parecida com a do CPF, claro que muda algumas coisas, e vai dar àquela pessoa o direito de gerenciar uma empresa, porque uma empresa sozinha não toma nenhuma atitude. Quem toma atitude são os donos da empresa. E o CNPJ dá poder a essa pessoa para tomar suas decisões perante a empresa. Né? Então, a contabilidade ela deve mostrar, né, alguns aspectos importantes, alguns itens que a gente chama de figuras, no caso de aspectos qualitativos de qualidade, coisas boas, e quantitativos, quantidade, números. Tá? Então, esses são itens importantes que a contabilidade deve mostrar para os seus proprietários, aspectos quantitativos e aspectos qualitativos nas informações prestadas. Então, uma contabilidade bem feita, ela deve ter aspectos muito relevantes, coisas boas, nada de maquiagem em números. Porque quando se fala em maquiagem de números, com essas crises, muitas empresas
tá? Elas, para poderem ganhar crédito, que é uma das funções da contabilidade, dar crédito à empresa, as empresas fazem a maquiagem em números, colocam que estão tendo altos ganhos, grandes vendas, fazendo a empresa maravilhosa. Para quê? Para que investidores, bancos fiquem de olho. Nossa, aquela empresa vale a pena. Vale a pena eu investir naquela empresa, vale a pena eu dar crédito àquela empresa. E aí o que acontece? Com essa maquiagem, aqueles números da empresa, né, os empresários pegam aquele volume de dinheiro e fazem o quê? Eu já vi muitos casos de pessoas que pegam aquele crédito e usam de forma pessoal, que é erradíssimo. Forma pessoal porque o proprietário da empresa, os acionistas, quem seja, né, eles têm o seu recebimento, seu receituário perante aos lucros da empresa. E os donos, eles devem ter o chamado prolabore. Não sei se você já ouviu, né? Eu falo muito quando dou o curso de departamento pessoal. Prolabore nada mais é do que o salário dos donos da empresa. E esse salário, ele deve ser usado de forma correta, não adianta, né? Eu vou até voltar uma questão de departamento pessoal aqui. Existem aqueles proprietários que colocam como prolabore um salário mínimo. É uma coisa absurda. Para uma empresa que fatura às vezes milhões, ele tem lá um salário mínimo de prolabore. E fica até estranho você ver o dono da empresa andando lá de BMW, de Mercedes, tendo uma mansão. E como que ele mantém tudo aquilo com salário mínimo? Esquisito, né? Então eu falo até para muitos empresários que me procuram, que falam assim, na hora que você vai fazer seu prolabore, meu querido, coloca um valor que dê para você se sustentar. A empresa tem condições, então se ela tem condições, você vai ter que trabalhar com aquele seu prolabore. Ah, meu prolabore são 5 mil reais, trabalho com 5 mil. Ah, meus prolabores são 10 mil reais, então são 10 mil reais. É claro que tem que analisar e quem ajuda isso é a contabilidade. Tá? Nos primeiros meses, quando uma empresa é formada, é claro que nunca você pode pegar e já colocar um prolabore gigantesco, isso você pode alterar, tá? Então você coloca um prolabore mínimo, porque geralmente no começo é só investimento, 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 só que é claro, você tem que ter o seu salário também. Você tem que ter. Dono de empresa tem que ter o seu salário também, tem que ter o seu prolabore. E é erradíssimo. Eu conheço vários empresários que não têm prolabore. É aqueles que têm necessidade de pagar alguma conta, tem que comprar alguma coisa para seu fim pessoal. O que ele faz? Vai lá no caixa da empresa e usa de forma pessoal o dinheiro da empresa. E isso é errado. Então você tem que ter o seu prolabore. Isso é um ponto muito importante que você tem que pensar, você que é empresário. Eu tenho aqui algumas anotações que eu fiz para esse curso, que são, lógico que a gente não lembra de tudo, né? Então a gente tem que anotar. Então, assim, a contabilidade, ela tem alguns quesitos que deve mostrar de grande importância para quem quer ter uma boa contabilidade. É uma coisa que nós contadores, eu me considero até um contador, por mais que eu não tenha formação contábil, mas trabalhei muito em contabilidade, onde você tem que ter, no caso, a comparabilidade, passar, né, características qualitativas que permitem os usuários identificarem e compreendam, né, a similaridade, né, de itens, diferença entre eles, entre outras coisas. A comparabilidade permite a melhor visão da evolução da entidade. No caso, a medida sobre os mesmos critérios, os princípios de longo tempo, visa também a adoção das mesmas práticas por empresas semelhantes. Então é muito bom esse conceito da comparabilidade. Outra coisa interessante também é a verificabilidade, de verificar, né? No caso, quando você tem diferentes observadores, verificar de várias formas, tá? Para você poder chegar a um consenso. Então você vai verificar esse, aquele outro, né? Até chegar a um acordo, né? Então, quanto ao retrato de uma realidade econômica em particular, ser ou não ser uma representação fidedigna, né? A verificação
pode ser direta ou indireta, né? Pode estar ali ou pode ser vindo de fora, no caso. A gente pode falar assim, verificação direta, até para ficar melhor, significa verificar um montante ou uma representação por meio da observação direta, como por exemplo, por meio de uma contagem de uma caixa, verificação indireta, no caso, significa checar os dados de entrada do modelo, fórmula, outra técnica de recalcular. Então, coisa que você tem que fazer de forma indireta. Tem um outro conceito interessante também, que é o da tempestividade. Lembra a tempestade, né? Tempestividade. É quando você tem informação disponível para tomadores de decisão a tempo de poder influenciá-los em suas decisões. É como se fosse dar um choque nele. É isso que você tem que fazer. A empresa não está indo bem, você tem que mudar. Então a gente fala de intensificar, né, a ação do contador com o cliente. E uma outra coisa interessante é você ser compreensível, entender as coisas. Então, o legal da contabilidade, de tudo, né? Eu falo, a gente tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre atento ao que acontece, porque a legislação muda sempre, ela muda toda hora. Ela muda de forma que parece que hoje ela está assim, amanhã ela mudou, depois mudou de novo, toda hora está mudando. Evolução também digital ajuda muito a isso, porque antigamente a contabilidade era toda manual, era em planilhas. Eu não estou falando de planilha em Excel, Lotus 1, 2, 3, que isso daí já é uma evolução muito grande. Imagine fazer tudo no papel, planilhar no papel, usar réguas, canetas e fazer tudo assim, anotado. Aí você tinha que ser muito bom em matemática. Mas hoje não. Hoje, o computador ajuda tudo. O sistema é muito prático. Um ponto importante da contabilidade, que é o fazer a contabilidade, é a escrituração contábil. Então, a escrituração contábil, ela é quando você pega todas as demonstrações contábeis, todos os fatos, todos os atos contábeis, e você junta tudo aquilo lá, em cima do que? De notas fiscais, no caso, né? Documentos, porque tudo dentro de uma empresa tem que ser escriturado, tudo você tem que ter nota fiscal, notinha, recibo, tem que ter tudo ali para poder ver o que você está fazendo com o dinheiro, né? O que a empresa está fazendo com o dinheiro que ela recebe. Então tudo tem que ser de uma forma escriturada. Então você pega todas aquelas demonstrações e você começa a fazer a escrituração, para lançar no sistema o que é entrada, o que é saída, e você faz todo aquele amaranhado que a gente vai entender o que são essas entradas, essas saídas na contabilidade, onde a gente vai falar de crédito e débito, que as pessoas confundem demais, porque o conceito de débito e crédito na contabilidade é completamente inverso do que é o crédito, né? Que as pessoas pensam, eu tenho dinheiro, né? Crédito. E o débito, eu estou devendo, né? Na realidade, contábil, a gente vai ter que apagar isso daí, vamos ter que mudar um pouco esse conceito, tá? Então, é importante a gente ter tudo isso para poder analisar, fazer essa escrituração para poder analisar qual é a exata situação da empresa, entender como que a empresa se encontra ali, né? Porque essa escrituração, né, essa análise feita ali, a gente consegue fazer uma auditoria na empresa. A gente faz a auditoria, né? A auditoria é justamente tomada de decisão. A gente sempre vai cair nesses termos, né? Tomada de decisão é um item importante para a contabilidade. Então a contabilidade ela pode ser usada em pequenas empresas, grandes empresas, pode ser usada até em casa, né? Fazer contabilidade em casa também é algo muito interessante, você saber o que acontece com o seu dinheiro. Na situação de hoje, muitas pessoas e colegas até que fazem contabilidade em casa falam assim, pelo amor de Deus, eu estou falido e não sabia, porque o caixa sempre fecha negativo, você sempre está, no caso, credor. Olha só que interessante, você está credor, isso é contabilidade, tá?
e não devedor, que você estaria dando risada. Nossa, estou com um saldo devedor. Então, ou seja, as pessoas devem a mim. É assim que a contabilidade funciona. Bem, como eu falei, eu não sou formado em contabilidade. Eu sou formado, bacharelado em administração de empresas, né? E atuei muito na área contábil. Trabalhei na área principalmente de departamento pessoal, recursos humanos. Então, eu tive muito contato com contadores, tenho contato até hoje com muitos contadores, são muitos amigos ainda. Então, sempre que eu tenho alguma dificuldade, os contadores vão lá, não é assim, é assim porque a legislação mudou, e eu falo, como eu não sou da área contábil direta, então algumas coisas eu fico um pouco fora, Então as pessoas vão lá e falam assim, opa, vamos mudar aí que tá diferente, a legislação mudou, e ela muda sempre. Tem coisas na área fiscal, que faz parte da contabilidade, que é interessante. Eu já fui analista, fiscal, já trabalhei nessa área, e eu lembro que de manhã você estava fazendo os lançamentos lá fiscais, pegando os livros para poder analisar, quais eram os registros. De repente vem lá, mudou a legislação, não é mais assim, agora é de outro jeito. Eu falei, meu Deus do céu, tudo que eu fiz foi perdido. Não é perdido no geral, mas a gente tinha que refazer tudo, mudar formas. Eu, como sempre fui, me destaquei muito por trabalhar com planilhas eletrônicas, sempre tive uma facilidade muito grande com Excel, fazer programação, algumas coisas assim. O pessoal agora fala assim, não, tem que mudar a forma, tem que fazer isso, aquilo. E também, lógico, que não só na parte de cálculos, também como a parte de documentação. Então isso mudava muito. As taxas mudavam, muita coisa, então a forma de apurar, fazer apuração fiscal sempre mudava. Então a contabilidade tinha que acompanhar também essas mudanças. E eu falo assim, contabilidade, eu já tive vontade várias vezes de fazer uma pós-graduação, uma especialização contábil, assim como direito também é uma paixão que eu tenho, já trabalhei com direito trabalhista também. Então, quem pode trabalhar com contabilidade? Tá? Os cursos técnicos contábeis existem ainda, inclusive eu dou aula no curso. Mas hoje o tecnólogo contábil não tem mais o seu CRC, tá? Que é a carteirinha do contador, do Conselho Regional de Contabilidade. Os tecnólogos não têm mais. Até um tempo atrás, eles tinham direito ao CRC, mas a legislação mudou e agora somente quem é graduado em ciências contábeis podem assinar como contadores, tá? Então, quando eu falo assim assinar, porque é até interessante, quem faz de fato a contabilidade não é o contador. Quem faz de fato a contabilidade é você que está fazendo esse curso, é o auxiliar contábil, porque os auxiliares são responsáveis por trabalhar na empresa, em pegar, fazer toda a escrituração contábil, por gerar, organizar todos os documentos contábeis, fazer os lançamentos nos sistemas. Ele faz tudo. O auxiliar contábil é o cérebro da contabilidade. Quanto que o contador em si, é claro, ele vai lá, só faz o que? A análise de tudo que foi feito e tá ok, assina embaixo. Ele assina os livros. Tá? Então esse é o papel do contador. Mas você, auxiliar contábil, é que merece o destaque. Bem, então agora para a gente chegar no ápice do nosso curso, de fato, vamos falar do patrimônio, aquilo que eu falei lá no comecinho. Vamos começar assim, você tem patrimônio? Pega um papel, uma caneta, um lápis e coloque lá todos os seus patrimônios, aquilo que é seu, que está em seu nome, é seu patrimônio. Ah, eu tenho meu celular, foi eu que comprei, está no meu nome, meu patrimônio, ótimo. Ah, eu tenho meu computador, meu patrimônio. Eu tenho um carro em meu nome, meu patrimônio. Eu tenho uma casa em meu nome, meu patrimônio também. Então, pegue tudo aquilo que é seu, tá? Coisas palpáveis principalmente, que estão no seu nome, e faça uma listinha com todos eles. Classifique esses seus patrimônios. E agora, o que a gente vai fazer?
com esses bens, né, que nós temos, que é parte do nosso patrimônio, existem outros tipos de patrimônio que nós chamamos de direitos. Então, olha só, temos os bens e os direitos que fazem parte do patrimônio. Então, assim, quando a gente fala, né, dos bens e direitos, vamos falar um pouco mais de bens. Existem os bens econômicos. O que são bens econômicos? Né? É tudo aquilo que dá para satisfazer, no caso, uma necessidade das empresas ou de pessoas que denotam preço. Tá? Por exemplo, nós temos os bens tangíveis. Já ouviram falar bens tangíveis? O que são os bens tangíveis? É aquilo que você consegue pegar, você sente, tá? Aquilo que você vê. Esses são os bens tangíveis, tá? Como a gente falou assim, os veículos, imóveis, estoques, mercadorias, né? Utensílios, móveis, né? Então esses são os bens tangíveis. Existem os bens intangíveis. Sabiam que tem bens intangíveis? Você não consegue pegar, mas são bens. Um exemplo, uma marca é um bem. A gente costuma dar um exemplo muito, né, conhecido, vários contadores, né, dão esse exemplo, que são as marcas. Vou dar um exemplo para você. McDonald's. Você conhece McDonald's? McDonald's, você consegue pegar a marca McDonald's? Não estou falando para você subir lá na loja e pegar o escrito McDonald's. Um outro exemplo muito interessante é quando você tem uma página na internet, tem uma marca lá. Você consegue pegar aquela marca da sua página? Não consegue. Você consegue pegar um monitor, pegar o que está ali, mas a marca em si você não consegue, né? Então, os bens intangíveis são aqueles que você não consegue pegar, mas eles existem e valem muito dinheiro. Tá? Hoje um domínio, né, que é o endereço, por exemplo, submarino, ele tem um preço, tem um valor alto. Americanas tem um preço, né, muito alto. Nós temos lá o conhecido Mercado Livre, AliExpress, entre outros, né? Todos têm um nome forte, eles valem. Quando a pessoa for vender essa empresa, a operação muita gente consegue copiar, consegue fazer, mas o nome que está ali, Mercado Livre, AliExpress, Americanas, esse pesa mais, esse é o que vale. Tá? Então esses são os bens intangíveis. Tem também os bens móveis e os bens imóveis. Móveis circula, está andando. Né? Por exemplo, carro, moto, barco, avião, são móveis. Tá? Imóveis. Imóvel parado. Um prédio, uma casa. Esses são imóveis, estão ali parados. Então esses são os bens que uma empresa tem, tá? Para seu patrimônio. E agora a gente vai falar de direitos, que faz parte do patrimônio. Nós temos os bens, temos os direitos. Por exemplo, quando se fala em direitos, nós pensamos naquilo que nós temos a receber, o que vai agregar valor na empresa, assim como os bens e também os direitos também agregam valores. Então nós temos para direitos títulos a receber. Os títulos a receber quando a gente, dono de empresa, vendemos alguma coisa, nós vamos criar um título, passar para aquele que nós vendemos, ele vai ter aquele título, por exemplo, boleto, né? É um título. E nós temos o direito a receber. Tá? Então esses são os títulos a receber. Contas a receber. Serviços a receber, entre várias outras coisas a receber. Então são direitos que nós, né, temos a receber na empresa. Agora você em casa, você não é empresa, mas você tem um direito. Se você trabalha, né, independente, se é formal ou informal, qual seja, mas você tem direito a receber o quê? Seu salário. Você é prestador de serviço, você tem direito a receber por aquele serviço prestado.
É claro que esses conceitos de bens e direitos a gente vai ver melhor mais à frente. E agora, para a gente fechar essa questão do patrimônio, tá? Nós vamos falar agora de obrigações, tá? Porque o patrimônio ele tem bens, direitos e as obrigações. O que seriam essas obrigações? Por exemplo, é tudo aquilo que eu tenho a pagar pela empresa. Essa é a maior lista. Se você vai fazer obrigação em casa, você vai falar assim, meu Deus do céu, aí que a conta não fecha. Porque daí você vai pegar e vai colocar, meu Deus, tem água, energia, supermercado, que tá um absurdo. Aí você tem, que mais? Internet. E você vai colocando contas a contas. Mas aí, é claro, né? Se a gente ficar pensando todas essas contaiadas, a gente chora. A empresa, ela tem contas a pagar também, né? Tem muitas vezes empréstimos a pagar, ela tem salários a pagar, né? Fornecedores a pagar, tem financiamentos a pagar, impostos a pagar, que é a maior carga, né, de pagamentos da empresa, são os impostos e os fornecedores, tem títulos, contas e aí vai, muitas coisas, tá? Então a parte de obrigação, ela tem que ser bem detalhada, tá? Tudo aquilo que você tem a pagar. É claro que assim a gente está fazendo um esquema bem simples, algo que mais à frente a gente vai diferenciar um pouco mais, porque não é as obrigações que fazem todas as obrigações ali, que depois a gente vai fazer o demonstrativo de resultado. Esse sim é que a gente vai ver as obrigações da empresa por parte do faturamento, e assim você tem as despesas, né, que são colocadas ali. Então fica algo um pouquinho mais detalhado, mas isso a gente vai ver bem mais à frente, tá? Então aqui é importante a gente conhecer o conceito principal de patrimônio, que são os bens mais direitos. Bens e direitos eu tenho, né, a primeira parte do meu patrimônio. Depois, do outro lado, eu tenho as minhas obrigações, tá? Bens e direitos, soma esses dois, dá um valor. Tudo aquilo que eu tenho de bem, mais tudo aquilo que eu tenho para receber, dá um valorzão. Aí depois tudo aquilo que eu tenho que pagar. Ai, meu Deus. Claro que com tudo isso, depois, né, que eu tenho os bens mais os direitos, aí vai ter uma continha que a gente tem que fazer ela fechar, que é o patrimônio líquido. Patrimônio líquido. Então, o patrimônio líquido que é bens mais direitos menos obrigações. Bem mais direitos menos obrigações me dá o meu patrimônio líquido. Lembra do demonstrativo de pagamento? Né? O contra-cheque Orelite. Você tem o seu salário bruto, tem tudo que você tem a receber, né? Lá. Aí depois tem os descontos. Aí tem lá o salário líquido. O patrimônio líquido é parecido. Aí, então ele vai dar um resultado lá. Somou um com o outro, subtrai o outro, tem um resultado. Então para a gente fechar aqui agora, eu vou pedir para você uma atividade. Classifique 10 bens que você, bens econômicos, né? Que você acha mais importante na sua família, na sua casa. Pegue 10 bens. Faça uma listinha lá e classifique. Põe o nome do bem, o que ele é, e agora o mais importante, ele tem que ter um valor. Esse bem tem que valer alguma coisa. Então pegue 10 bens, coloque um a um, o nome, o que ele é e quanto ele vale. Veículo, 30 mil. Celular, 500 reais. Vai colocando cada um deles, item a item, tá? Depois, eu quero que você, se você tiver direitos, você tem alguém que está devendo a você, então você tem o direito a receber, você também classifique, se tiver. Se não houver, os seus direitos são zero. Mas, se tiver, ótimo, coloque lá os seus direitos. E depois as obrigações, tá? Você vai pegar e fazer uma listinha de obrigações. Tudo aquilo que você tem a pagar. Tá? Na sua família, tá? Seu família. Vamos pensar em família. Pegue a ajuda de todos aqueles que estão envolvidos na sua família, tá?
Se você mora com pai, mãe, quem é o chefe da casa, preciso da receita, né? Que os direitos a receber que você tem, salário, né? Tudo mais. Aluguéis, se tiver, tudo são direitos, tá? Coloca lá nos direitos, né? Os bens que possui e depois obrigações. Coloca todas as obrigações ali, tá ok? Bem, espero que você tenha gostado dessa aula. Hoje foi uma aula mais descontraída. Quis gravar aqui do lado de fora, né? Nesse ar fresco. E que você aproveite bastante. Esse curso vai ser promissor para todos nós.